Ok, estamos voltando nesta manhã de segunda-feira com o nosso programa. Segunda-feira não, Leonardo, hoje é terça, rapaz. Terça-feira com o seu programa EBD em Foco no rádio, tá certo? E queremos trazer para você nesta manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, os nossos conteúdos que vão estar estudando nas classes da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Esse é o seu quadro EBD em Foco, que tem esse motivo, essa razão de estar aqui. Como eu disse, nós temos dois programas na grade da emissora, que se tratando de EBD, que é o programa apresentado na sexta-feira pelo querido irmão Jacó e também pelo querido irmão Sebastião, tá certo? Onde eles fazem o comentário apenas da classe de adulto. E como eu disse, já tenho dito aqui no programa, não existe só a classe de adulto, existe 9 classes na EBD, tá bom? E nosso programa aqui é para estar socializando esses conteúdos, para que o meu irmão ouça atentamente, diga, rapaz, esse assunto me interessei, vou pedir para que meu filho vá para a escola dominical e eu vou com ele para a classe de adulto, e ele vai com ele para a classe de adolescente, ele vai para a classe de adolescente, de criança, de jovem, de pré-adolescente e assim sucessivamente, tá bom? Então um abraço ao meu querido irmão Ribamar, aí no município de Água Doce, em Canabrava. Nosso muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco, retransmitindo nosso programa, tá certo? E um abraço a meus irmãos ligados com a gente lá em Guarulhos, São Paulo, rapaz, a irmã, esqueci o nome dela agora, rapaz, mas tá aqui me mandou uma mensagem aqui no Facebook, a irmã. Não vou lembrar aqui o nome dela agora. Lá em Guarulhos, São Paulo, né? A irmã está nos ouvindo nesta manhã de terça-feira. Nosso muito obrigado, tá bom? Eu tenho aqui nas minhas mãos, Leonardo, já o nosso primeiro conteúdo da classe de adulto. Você que vai nos acompanhar pelo Facebook e também no nosso canal Escola Bíblica Dominical. Viu, irmão Ribamar? Você que ainda não é inscrito, coloque aí na internet, canal Escola Dominical Bacabal, Maranhão. Você vai encontrar o nosso canal aí da EBD, onde temos vários comentários da nossa Escola Bíblica Dominical. Está nas minhas mãos aqui hoje eu trouxe, né, a nossa primeira classe da EBD. Qual é a classe, irmão Ribamar? A classe de berçário, né? Essa classe de berçário, nossos pequeninos, que vai de 0 a 2 anos. E nesse trimestre, o tema deles é Vamos Amar. A lição de número 1 trabalhou os amigos visitaram Jó e Ló, dão presente, né? Visitar o Jó e lhe dá o presente. Na segunda lição, trabalhou Abraão, divide com Ló. E agora a terceira lição, José perdoa seus irmãos, tá bom? Esse é o nosso conteúdo da classe dos nossos pequeninos. Isso é claro, irmão Ibamar, mas esse tema, para essas crianças, meu querido, é um tema lúdico. A forma da professora trabalhar esse tema é de uma forma lúdica, que a criança entenda perfeitamente bem esse conteúdo que está sendo estudado, tá certo? A lição ela é toda trabalhada, ela é toda idealizada, tá certo? Com recurso visual, para que a criança dessa faixa etária compreenda e entenda esse conteúdo que aqui estamos falando para você. Então, de 0 a 2 anos, nós temos a nossa classe de berçário na nossa Escola Bíblica Dominical. Para você que está no nosso Facebook e vai estar no nosso canal, olha aqui a capa, esta aqui, tá certo? Tema muito interessante. Aí depois de berçário, nós temos aqui a maternal, né? Que vai de 3 a 4 anos. E a lição que eles vão estar estudando domingo que vem, portanto, é a lição de número 3, que tem como tema Jesus cura a filha de um oficial. Olha aqui a capa. Se eu mostrar a capa para você, muito bem. Jesus cura a filha de oficial, que é, né, aquele episódio da filha lá de Jairo. Um tema bastante interessante que as nossas crianças, irmão, precisam já desde cedo aprender que Jesus cura, que ele é o Filho de Deus, que ele tem todo o poder para realizar estas proezas e maravilhas, né? E as crianças desse jeito precisam, porque hoje nós temos uma geração adulta, incrédula, que não creem mais em milagre, que não creem mais no poder de Deus. E tem não é difícil se você ver isso hoje
tá? As pessoas não crendo mais em milagre. Até existe uma corrente teológica que defende que os milagres hoje não existem mais, que os milagres foram para aquela época do nascedor da igreja, que hoje não existe mais. Então você tem uma ideia. Então na escola dominical, já com essa faixa etária, vamos trabalhar na vida das nossas crianças que o milagre existem e estão aí para ser para ser alcançado a mim e a você, tá ok? E eu vou te mostrar mais esse conteúdo da classe de Jardim de Infância, que é a classe de 6 a 5 anos, aprendendo com Jesus, aprendendo o bem que Jesus praticou. E a lição de número 3, para domingo que vem agora, a lição de número 3, foi só te mostrar o conteúdo dela aqui rapidinho, para que você vá com seu filho à escola dominical, não só mande, mas vá. Olha só, Jesus ressuscita a filha de Lázaro, né? Perdão, a filha de Jairo. Jairo, não Lázaro, e sim Jairo, tá bom? Esse é o tema da lição da classe de Jardim de Infância, tá bom? Vamos de música, Léo, e eu volto já apresentando mais 3 conteúdos da nossa escola bíblica dominical. Vem com a família pra IBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. Domingo de manhã na EBD. Muito bem, você ouviu aí um hino que acabamos de tocar. Esse hino é do nosso querido irmão, composição do nosso querido irmão Paulo Veras, né? Ele que é professor da escola dominical na congregação Monte Oreb, que fica no bairro Santos Dumont, tá certo? Fez essa composição deste hino, ele é o compositor e também o intérprete, tá bom? Você acabou de ouvir um pedaço dele, depois você vai ouvir ele todo na íntegra aqui durante toda a nossa programação do nosso quadro EBD em Foco, tá bom, meu querido irmão? Meu amado irmão, tá nas minhas mãos agora a lição de primário, que é uma lição de 7 a 8 anos. Alguns programas nós vamos estar dizendo a faixa etária, que a classe, que é para meus irmãos poderem estar familiarizados. Porque até hoje, irmãos, atenção, coordenadores de escola dominical, de Bacabal, e onde estão me ouvindo, tá? É fundamental você conhecer o conteúdo, conhecer as faixas etárias. Irmão, eu quero lição de criança. Irmão, a lição de criança, elas são 5 lições de crianças. 5, 6 com o berçário. Então, você tem que saber o nome da classe, saber a faixa etária. Olha, eu quero a lição de primário. Minha criança tem 7 a 8 anos. Então, eu quero a lição de primário, que é a turma da minha criança, do meu filho. Porque até mesmo alguns coordenadores não conhecem o conteúdo, não conhecem a grade, o componente curricular da nossa escola bíblica dominical. E é fundamental isso. Então, alguns programas, já estou dizendo aqui, o nome da classe, a idade, que é para que você que está me ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã, coordenador, professor, secretário, se familiarize. E a função do secretário, do coordenador é importante, porque ele tem que estar vigilante nessa questão de transferir o aluno de classe. Né? Se o aluno já inteirou a idade de 8 anos, já está nos 9 anos, é fundamental que ele vá para a classe de 9 a 10 anos, para que ele não perca o conteúdo, para que ele não tenha prejuízo no seu conhecimento, porque é planejado, uma equipe da casa publicadora planeja para que seja tudo certinho, para que o aluno tenha o conhecimento na idade certa, tá bom? Primário está aqui na minha mão, de 7 a 8 anos, o tema do trimestre, meu Jesus é poderoso, tá certo? E nós estamos aqui trabalhando a lição já de número 3, que vai dizer, o tema da lição é, para que seja manifesto o poder de Deus, tá bom? Essa lição muito boa que você deverá estar encaminhando seu filho para lá. E está nas minhas mãos agora o novo conteúdo da classe de juniores, aqui na minha mão, olha aí. Você nos acompanha aqui no Facebook e também no canal Escola Dominical. Esse conteúdo, a lição de número 3, vai estar trabalhando o tema, o tema O Profeta da Restauração de Israel, tá certo? Como eu sempre estou dizendo aqui para vocês, os temas são, você pode até dizer, meu irmão, mas é um tema para adulto.
Não, é um tema para a faixa etária deles, trabalhada, a lição é toda trabalhada, tá certo? Tem toda uma linguagem especial, voltada para que ele entenda o conteúdo que vai estar sendo ministrado, tá bom? Classe de 9 a 10 anos, tá bom, meu irmão? Não fique em casa, não deixe seu filho ficar em casa, vá com ele para a escola bíblica dominical. Enquanto isso, Leonardo não, agora é o meu amigo Leomar, vai colocar uma belíssima canção aqui para você ouvir e eu trago já já o tema da classe de pré-adolescente que vai até aos 17 anos. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. O jovem estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia. Muito bem, voltando aqui dentro da nossa programação, hoje terça-feira, nosso programa EBD em Foco e dessa feita estamos aqui no rádio, na internet também, trazendo a programação da nossa Escola Bíblica Dominical, tá certo? E convidando você e sua família para estar presente em uma das nossas salas. Como, por exemplo, nós temos aqui agora o conteúdo da nossa classe de adolescente, que nesse trimestre estará estudando a igreja, um lugar de comunhão. Já vamos para a lição de número 3, tá certo? Que tem como tema a lição de número 3. Deixa eu informar aqui meu irmão, para que você possa estar tendo interesse de levar o seu filho ou de ir junto com seus filhos. Essa lição ela tem a proposta pedagógica para responder à pergunta: quem são os membros da igreja? Quem é o membro ou os membros da igreja? Esta é a proposta pedagógica para trabalhar em sala de aula. Eu sempre costumo dizer aos nossos professores que alguns pegam a lição e diz assim: irmão, o conteúdo é pequeno da lição, tem que ter mais coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você entender. Olha, os conteúdos da lição é como se fosse uma redação. Tem o tema e você vai desenvolver esse tema da lição, tá? Por isso que é fundamental que o professor tenha literaturas, comprem livros. Irmão, é inadmissível um professor que pelo ano, no mínimo, invirta, não compre pelo menos um livro ou 2 livros. Eu já estou dizendo, olhando o estado de necessidade, digamos assim, porque eu creio que é questão de prioridade, né, do professor, adquirir pelo menos por trimestre, aí boto por trimestre um livro, e no ano vai dar 4 livros, né? Então é fundamental que você tenha livro, que você tenha uma bagagem. E hoje, com o auxílio da internet, já que você não gosta de livro, tem a internet aí, um vasto conteúdo, mas até para isso, olhe, até para você pesquisar na internet, você precisa ter uma bagagem teológica, você precisa ter um conhecimento bíblico, porque senão você vai engolir espinha e vai se engasgar todinho e corre o risco até de morrer. Então, para que você pesquise na internet, é preciso que você tenha um conteúdo teológico e uma bagagem, porque senão você vai engolir espinha e você vai morrer, porque na internet tem muita coisa boa. Tem, mas tem muita coisa ruim. Se você não pesquisar, se você não tiver o conhecimento bíblico, você vai se aperrear todinho, tá bom? Então, adquira, professores de escola dominical, livros, tá bom? E tenha esse conhecimento. Então, quem são os membros da igreja? Essa pergunta que a lição vai tentar responder para nossos alunos, tá? Ela vai, além disso, ela vai também mostrar as funções dos ministérios que tem na igreja, as funções de cada departamento, que nós chamamos na nossa igreja de departamentos, mas em outras igrejas chamam de ministérios, tá certo? Vai explicar que a membresia e seus respectivos departamentos, vai explicar as funções administrativa e organizacional da igreja. Então, ela vai mostrar um organograma da igreja, que o aluno dessa faixa etária, nossos pré-adolescentes, precisa conhecer o ambiente que eles estão vivendo, que é a igreja, meu querido irmão Leomar. Então, esse é o conteúdo da classe de pré-adolescente. Agora está nas minhas mãos aqui, Leomar, me monitoreia o tempo, que eu estou aqui sem tempo, mas me dizendo aí, tá bom?
A classe de adolescente, que é dos 13 aos 14 anos, e vai escolher vai estudar a história do povo escolhido. E a lição de número 3 para domingo, tá certo? Domingo que vem agora próximo, vai trabalhar o seguinte tema, né? A lição de número 3 vai trabalhar o tema Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Deus, tá bom? E essa lição, ela tem como objetivo ensinar que Deus estabeleceu liderança para servir a igreja, tá certo? E para cuidar do seu povo. Ela tem ainda como segundo objetivo mostrar o legado espiritual, tá certo? Da liderança de Moisés para o povo de Israel. Ela tem como objetivo também destacar que a liderança humana precisa se submeter a Deus e serem fiel a Deus, conforme o exemplo de Moisés e Josué, tá bom? Então, note que é uma lição importantíssima que vai trabalhar a liderança. E por falar em liderança, né, Leomar? Hoje o nosso povo precisa conhecer a liderança, não só conhecer, mas respeitar e valorizar a liderança constituída por Deus para guiar o seu povo. É incrível como hoje se levanta uma geração que não quer obedecer à liderança da igreja. Não tenho que obedecer dirigente, obedecer líder de círculo de oração, líder de mocidade, porque liderança não é só o pastor. Não, liderança é todos aqueles que estão na frente de um ministério que Deus constituiu como dirigente de círculo de oração, líder de mocidade, líder de departamento infantil, líder de grupo de evangelismo e dirigente, logicamente, o pastor, tá certo? Essas pessoas são lideranças que Deus tem levantado para o nosso bem, para a nossa condução aqui na terra. Vamos de música, meu querido irmão Leomar, e eu trago já o conteúdo da classe de juvenis. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Muito bem, voltando com a nossa programação, tá certo? Nosso programa, nosso quadro EBD em Foco, aqui através da sua 87,9, bem como através do nosso aplicativo. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha, a você que está sintonizado com a gente e a você também que vai nos acompanhar no canal EBD Bacabal, né? Vá lá, se inscreva. Temos muito conteúdo, temos lá comentários do professor José Nilson, comentário do professor Albino, comentário do professor Pablo, tá certo? Tem muito comentário lá das nossas lições bíblicas, tá bom? Então vá lá, se inscreva no nosso canal Escola Bíblica Dominical de Bacabal, ok? Meus irmãos, está nas minhas mãos agora aqui nosso conteúdo da classe de juvenis, tá? E aqui essa classe, ela finaliza a faixa etária de adolescente, porque a nossa escola dominical, ela está didaticamente dividida, a adolescência, em três fases. A pré-adolescente, adolescente e juvenis, né? Então, temos aqui nas minhas mãos agora a lição de juvenis, que é dos 15 aos 17 anos, que nesse trimestre está estudando os benefícios de Jesus em nosso favor, o que Jesus fez em meu favor. Aí, tem contrapartida. O que eu estou fazendo em favor do reino de Deus. Então, ela está trabalhando dois benefícios, né? O que Jesus fez em meu favor e o que eu estou fazendo em favor do reino de Deus, né? Por que esse conteúdo é importante para essa classe? Demonstrar o sacrifício que Jesus fez em nosso benefício e, em contrapartida, que nós demonstremos a gratidão a Ele pelo que Ele fez por nós, nos envolvendo no seu reino e demonstrando e definindo o nosso papel no reino de Deus. Como eu sempre digo, todos nós, como cristãos que somos, salvos que fomos pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós temos a nossa função dentro do reino de Deus. Aqui na terra, você não tem a sua função, hein? Você não é um profissional, se profissionaliza para desempenhar aquela função que você escolheu, pois no reino de Deus, da mesma forma, nós temos uma função que o Senhor deu a cada um de nós, tá certo? Para que nós venhamos a desempenhar com esmero, com zelo e com dedicação. Meu amigo Osaías Alves, que acabou de chegar aqui no estúdio, por exemplo, ele tem uma função no reino de Deus, Deus deu uma função para ele. Qual é a função dele? É trabalhar na mídia, né? É trabalhar aí, fazer as suas filmagens, os seus vídeos e etc, etc. Então, cada um de nós temos o nosso papel. Meu amigo Leomar,
Meu amigo Leomar é polivalente, né? É dirigente, é diácono, é músico, é tocador, então um homem abrendado, né? Um homem é cheio de talento, né? Cada um de nós temos o nosso talento no reino de Deus. E você, meu irmão, que está me acompanhando aqui na emissora, também tem o seu talento, a sua função. Não aceite essa coisa do inimigo. Irmão, eu não tenho nenhuma função, eu só sou crente de banco. Não, você não é crente de banco. Você tem uma função, você tem um papel a ser desempenhado dentro do reino de Deus. Como essa lição aqui, por exemplo, é mostrar a lição que vai trabalhar aqui na lição de juvenis. O tema para o próximo domingo é ele venceu a morte, né? É mostrar que Jesus, que houve restauração ou que houve ressurreição, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é compreender que a natureza da ressurreição de Jesus, né? É explicar a respeito das evidências da ressurreição de Jesus. Porque, queridos irmãos, sem a ressurreição, a minha fé é vã, a sua fé é vã. Tá certo? E essa lição vai trabalhar nos nossos jovens este compromisso ou estas verdades da ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo da classe de juvenis. Irmão Leomar vai tocar uma belíssima canção e eu volto já, querendo Deus, finalizando aqui o nosso conteúdo da classe de jovem e da classe de adultos. Muito bem, voltando aqui com a nossa programação de terça-feira, o nosso quadro EBD em Foco, tá certo? E está sendo transmitido pelos nossos canais de comunicação, pela nossa emissora, pela emissora 87,9, bem como pelo nosso aplicativo e também pelo nosso canal na internet, o nosso canal Escola Bíblica Dominical. Vai lá, meu irmão, se inscreva e nos ajude aí a propagar a palavra de Deus e também seja abençoado com os conteúdos que lá estão, tá bom? A lição de número 3 dos nossos queridos jovens, que é da classe de 18 aos 24 anos, vai estar estudando nesse trimestre o livro dos Salmos, com o tema, deixa eu mostrar aqui para você, a capa da nossa revista, olha aqui, livro dos Salmos, a capa da lição é essa, tá certo? Vai estar trabalhando o tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida feliz com os ensinos nos Salmos, né? Então, você vê que é um conteúdo importantíssimo. E nessa lição de número 3, vai estar trabalhando o Messias já veio, tá certo? É o tema da lição de número 3. E essa lição ela está dividida em 3 tópicos, como todas as lições bíblicas. Ela está organizada no formato de um sermão. Tem a introdução. O primeiro ponto é rebelião contra o ungido de Deus, né? É o primeiro ponto da lição de jovens. O segundo ponto é ungido pedirá contas. E o terceiro ponto e o último da lição é uma chamada à rendição e à submissão, tá bom? E aí vem a nossa conclusão, tá? Desse conteúdo. Muito importante. E o nosso jovem nessa lição, eles deverão aprender, o professor deverá alcançar, trabalhar na mente e no coração dos nossos jovens os seguintes objetivos. Primeiramente, ele vai mostrar nessa lição a rebelião contra o ungido de Deus, tá certo? Esse é o primeiro objetivo que cada professor deverá alcançar nessa classe. E depois conscientizar, né, de que um dia o ungido do Senhor pedirá conta aos insurgentes, ou seja, pedirá conta aos ímpios, aos rebeldes que hoje se rebela contra Deus, que hoje se opõe contra Deus e que hoje negam a existência de Deus e a sua presença de Deus e vivem uma vida longe de Deus. Então, um dia, o ungido de Deus, que é Jesus Cristo, prestará conta de tudo, de toda essa gente, tá bom? E explicar aos nossos jovens que o chamado à rendição é uma submissão ao ungido de Deus, né? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, automaticamente estamos sobre a sua
sua guarda, a sua proteção e submisso à sua vontade, tá certo? Que é boa, perfeita e agradável. Assim diz a palavra de Deus, né? Nessa lição também de Jó, nós poderemos resumir essa lição de Jó, o conteúdo dela, dizendo que para você, que quem submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus, tem a sua vida completamente ordenada por ele. Oh, quão felicidade é alguém ter a vida dirigida, ordenada por Deus, organizada por Deus. Queira Deus que o mundo todo se voltasse para Deus, que os habitantes da terra, e Senhor, eis-me aqui, faça em mim segundo a sua vontade, como fez Maria quando foi agraciada por Deus, eis aqui a tua serva, cumpre-se nela a tua vontade, né? E os cristãos, por via de regra, fazem isso, dizem isso para Deus: Senhor, estou aqui, a minha vida está em tuas mãos, cumpre em mim a tua vontade e os teus desejos, porque é perfeita e agradável a tua vontade para a minha vida, tá bom? Se assim fosse, o mundo seria outro, teríamos um outro mundo diferente deste mundo que aí estamos vivendo hoje na Terra, no planeta chamado Terra. Meu irmão e minha irmã, finalizando aqui a nossa apresentação do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, está nas minhas mãos Leomar, Osaías, tá me ouvindo aqui? Mostra a tua lição da Escola Dominical. Cadê a tua lição? É a do barquinho. Ainda hoje ele alega que não tem figurinha. Cadê a figurinha? Não sei o quê. Olha, rapaz, tem figurinha aqui, ó. Ó, a figurinha. Ó, aqui tem figurinha. Então vá para a escola dominical, meu amigo Osaías Alves. Irmã Andréia, leve o Osaías para a escola dominical, irmã Andréia. Você está me ouvindo aqui agora? Leve o Osaías para a escola dominical. Meu amigo Osaías Alves. Tá certo? Ele tem a lição dele de 1900 não sei quanto. Ainda tem uma figurinha, um barco, a liçãozinha que tem um barco. Quando ele era criança, que a avó dele levava ele para a escola. Queridos irmãos, a lição de adulto, nós estamos estudando a lição, vejam só que importância desse conteúdo, né? Eu estive olhando aqui o meu acervo, que eu sou novo, né? Eu sou novinho na fé. Encontrei 3 lições voltado para a família, tá? E depois eu trago ela aqui para mostrar aos professores da escola dominical. Olha, a lição de adulto desse 2º trimestre vai estar trabalhando o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de número 3 vai trabalhar aí sistema, que eu não tenho, viu, seu Leomar? Eu creio que você também não tem, e nem meu amigo Osaías tem, que é ciúme. O mal que prejudica a família. Irmão, o ciúme é mal ou é bom? Olha, tudo que passar da medida estabelecida é ruim. O ciúme, ele não é mal. Irmão Ibamar, que história é essa? Não, dentro da medida correta. É claro que eu tenho um ciúme santo pela minha esposa. Se eu não tiver um ciúme santo por ela, eu não gosto, eu não demonstro, eu não tenho afeição, não tenho amor. Então, tudo dentro da medida. A Bíblia condena todo o excesso, tudo aquilo que extrapola é excesso. Então, a Bíblia condena. Então, o ciúme se torna mal, maligno, quando ele é excessivo. Mas é claro que eu tenho um ciúme santo pela minha esposa, tá certo? Demonstração de cuidado, de afeto, de amor, de carinho, tá bom? E a lição de número 3 para domingo vai trabalhar, dia 16 de abril, que é o próximo domingo, vai trabalhar esse tema, ciúme, o mal que prejudica a família, tá certo? E a verdade prática dessa lição diz o seguinte: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito Santo é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção, tá certo? E ela está dividida, a lição de adultos, tá? Como eu disse para você, ela, é um sermão, tá? Está dividida na introdução, o primeiro ponto vai falar a falha do tratamento dos filhos, tá certo? Vai trabalhar o tópico número 1, o tópico número 2, o ciúme como causa dos conflitos, e o tópico número 3, e o último vai trabalhar os males do ciúme, tá bom? Em cada sinopse tem o seu resumo de cada conteúdo. O resumo do sinopse do tópico 1 vai dizer: Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e prejudicou a dimensão entre os irmãos.
O tópico número 2, que é o resumo daquele tópico, vai dizer: na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito o relacionamento entre os humanos, né? E o tópico número 3, o sinopse do tópico número 3, vai dizer: o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Ele mina também as relações de amigos e irmãos. Também porque o ciúme, ele não é focado só na família. Há exemplos, muitos que você já viu, de você ter uma amizade com uma pessoa bem próxima com ela, que ela tem ciúme de você, que você não pode ter amizade com outras pessoas, tá bom? Então o tempo não nos permite mais explanar um pouco sobre esse conteúdo, mas eu fico aqui a deixa. Vá para a escola bíblica dominical e aprenda mais da palavra de Deus, porque nesse trimestre, como todos os trimestres, são riquíssimos em conteúdo, tá bom? Um forte abraço a todos que nos acompanhou na nossa emissora, ao meu amigo Rogaciano em Barra do Corda, ao meu amigo Ribamar em Canabrava, ao meu amigo Adriano em Serra dos Montes, ao meu amigo Sebastião Silva, na sua voz ali no Alto São Benedito, tá? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima semana com o seu programa Saudosa Lembrança e o seu quadro EBD em Foco. Que momento sem igual.